Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Shalom André, meu nome. E cá neste canal falamos sobre computação em nuvem, falamos das diversas funções que nós temos na área de dados. De vez em quando, uma pergunta, uma dúvida de um inscrito voltado para a área de infraestrutura. Também fazemos aqui o possível de trazer este conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhecia o meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, aquela força aí para podermos juntos caminhar nessa jornada. Hoje vou falar um pouquinho sobre o Copilot no Azure ou Azure SQL Database. Antes de fazer essa junção, vou tentar separar um pouco. O que seria Copilot? Em português, copiloto. Seria nada mais do que um assistente de IA generativa que nós usamos aí de uma maneira integrada aos aplicativos que nós temos para trocar aí uma ideia. Então, se tiver que alinhar essa boa palavra, estaremos aí a falar do interface de bate-papo que nós teríamos junto de um determinado aplicativo para nos dar a resposta que realmente precisamos de acordo com o que nós desejamos, né? O famoso prompt. E do outro lado teríamos Azure SQL Database, que em português nada mais do que banco de dados do Azure SQL, que é um serviço de banco de dados relacional que nós encontramos aí na plataforma de nuvem da Microsoft, o Azure. Ele aí como serviço, ele é um PaaS, que é uma plataforma como serviço, e como tudo que acontece na nuvem, tu pagas pelo uso do mesmo serviço, e no nosso caso aqui seria um banco de dados relacional. E dentro desse copiloto do banco de dados, temos aqui duas habilidades. E essa habilidade nós vamos usar no portal do Azure. Daqui a pouco eu mostro o portal do Azure. E temos duas formas de nós usarmos essas habilidades. A primeira seria esta questão da integração do Azure Copilot. O que seria esta experiência integrando o Azure Copilot? Isso é fornecer aos clientes assistência autoguiada, capacitar os mesmos clientes poderem gerenciar seus bancos de dados e resolver problemas de forma independente. E para isso, nós temos aí o famoso prompt que vai nos ajudar a fazer com que esta integração do Azure Copilot seja efetivada, esse é o termo. Usamos prompt. O que seria prompt? Maneira simples de explicar o prompt é que são perguntas que nós vamos fazer ao Copilot, nesse caso, e ele nos retornar a resposta que nós realmente precisamos. Aqui tem uns exemplos que nós temos: how much space is being used by this database, what are the active connections running right now. Em suma, acredito para quem é DBA, por exemplo, já chegou o momento de querer saber quanto é que de espaço está a ser usado no teu banco de dados, por exemplo, saber o que está a fazer com que seu banco de dados esteja lento, por exemplo, saber como é que está a ser usado o teu processador a nível do banco. Então, essas são as perguntas do dia a dia que nós poderíamos responder facilmente com esses prompts já feitos que a Microsoft disponibiliza e outros que você vai criando, tá? Que diz que estão a integração do Azure Copilot. E temos a segunda forma que eu acho muito intuitiva, que é a linguagem natural para SQL. O que acontece aqui? Basicamente a partir do editor de consultas que nós vamos ter aqui no portal do Azure, dentro do nosso banco de dados SQL do Azure, poder converter as nossas consultas de maneira da linguagem natural, do jeito que eu vou perguntar o que está a consumir, por exemplo, como é que está a ser consumido os dados no meu processador, por exemplo. Me diz quantas tabelas estou a usar, tipo, as cláusulas ou as consultas que nós temos feito de SQL, de maneira que estou a falar mesmo numa linguagem natural, e ela converter isso é um script SQL, uma query SQL, tá? E o que seria, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de prompt, que seria what is the name and email of the employee who was hired in 2020, por exemplo. Bora para a prática, isso é o mais importante. Então, pessoal, eu vou trabalhar mais aqui na questão B, tá? Na linguagem natural. Este aqui é o meu banco.
poderia trabalhar aqui pelo Azure, que seria a primeira conexão aqui, a integração do Azure Copilot, clicando por este Azure e fazer aqui as minhas perguntas, mas não é o objetivo deste vídeo porque eu vou trabalhar dentro de um cenário. O Query Editor, o jeito que ele está escrito aqui, no editor de consulta, vou acessar o meu banco. Tá fazer o login. Epa, então tenho aqui a minha consulta. Deixa eu minimizar aqui, tá bom? Então, pessoal, tenho aqui este artigo. Acredito que vai sair primeiro o artigo e o vídeo vai sair, vai estar por baixo para mostrar o passo a passo. Temos aqui esta questão de negócio. O Matheus Chiemba foi recentemente nomeado como novo gestor de Business Intelligence, famoso BI, na empresa Tech Angola. E esta mesma empresa atua no setor de tecnologia e inovação, e a responsabilidade de liderar a equipe, que é do Matheus Chiemba, está focado em entender melhor a estrutura do banco de dados que existe nessa mesma empresa, Técnica Angola, e ele pode ser utilizado em impulsionar a questão de análise de dados e a tomada de decisões estratégicas. Esse é o contexto do negócio que nós estamos aqui a tentar resolver. Então, temos agora a situação atual. Ele diz que a empresa possui um banco de dados relacional que abriga informações sobre os colaboradores, o departamento e salário. No entanto, o Matheus realmente gostaria de implementar a solução de BI e gostaria de saber aí a questão do esquema de banco de dados e ter acesso ao script de como é que foi construído este mesmo banco de dados. Então, temos aqui o esquema. Para quem trabalha com dados sabe o que é isso, o relacionamento, a normalização, coisa bonita, está aqui. Temos aqui o script de criação das tabelas, a inserção dos dados, tá? E qual é o objetivo? O objetivo do Matheus é ele gostaria de obter algumas respostas de acordo ao banco, de acordo ao negócio. E uma da primeira pergunta ele diz qual é o nome e o e-mail do colaborador que foi admitido, por exemplo, em 2020. Como nós dissemos, aqui vamos trabalhar com a linguagem natural para o SQL. O que eu faço? É copiar essa pergunta, tá? E vou falar aqui uma coisa bonita que vai dar um pequeno erro, tá? E vamos. A primeira opção é abrir aqui o meu Copilot, tá? Eu vou abrir o Copilot e tenho esta aba onde eu vou fazer a pergunta, tá? Eu vou colar aqui. O que acontece? Tenho a pergunta, entendam que aqui eu tenho basicamente umas, duas, três, quatro, não, três tabelas. Essa aqui é criada internamente, que ele vai me fazer como quatro. Eu posso selecionar em que tabela eu quero fazer esta mesma query ou esta mesma consulta. Não vou escolher todas elas. E no final o que eu faço? Vou fazer aqui um generate. Como a ideia é responder mesmo a pergunta, deixa-me só cá fazer um print screen, tá? Deixa-me só. Ok, daqui para aqui. Tá, porque eu vou documentar, pessoal. Eu depois terei que documentar isso daqui. No final, quando eu gerar, é para facilitar a comunidade inteira. E vamos lá. Generate. Vamos lá ver o que acontece aqui. Query Concealed. Desculpa-me pelo inglês. Vale lembrar que até o momento usar o Copilot cá pelo Azure SQL Database, a pergunta são feitas, as consultas são feitas em inglês, tá? Então, vou buscar aqui o meu copy-paste do inglês, tá? Ok? Então, tá aqui a gerar consulta. Vou continuar sempre a fazer o print screen, porque é o que eu vou usar para preencher aí a documentação, para que este artigo seja bem formulado, tá? Então, eu tenho aqui, basicamente, eu aceito, eu nego esta consulta que ele me gerou, porque eu dei uma linguagem natural e ele me gerou o script para mim poder executar a mesma consulta. O que eu faço? Vamos imaginar que eu aceito, que está tudo correto, que não vou alterar.
Ele aqui vem me dar qual é o prompt que eu usei, ele me explica mais ou menos o que meu prompt vai fazer. E aqui no final tenho o prompt, tá pessoal? Deixa-me só mais fazer aqui um screenshot. Ok. Obrigado. Então, dado isso, vou executar o mesmo comando. Executando, tá? A consulta foi bem executada. Eu vou diminuir só aqui o zoom para que vocês consigam ver o resultado. Maximizar só um pouco. Ok. Vou minimizar. Então, nós temos aqui a resposta desta mesma consulta que foi escrita numa linguagem natural. Ele gerou o script e eu executei o script porque vi que não teria tantas modificações. Isso já ajuda no pessoal na questão da produtividade, evitar erros e o trabalho correr mais acima. Então, pessoal, o resto das perguntas vocês já entenderam como é que funciona, traduzir isso em inglês. Vou deixar aqui listado, tá? Então, esse é mais ou menos como é que funciona o Copilot no banco de dados do Azure SQL. Qualquer dúvida, qualquer questão, então deixe na descrição. No artigo, tá? Vou deixar algumas referências, como provisionar o banco de dados SQL do Azure Database ou banco de dados Azure SQL. Vou deixar também na descrição uma documentação que fala sobre o Copilot dentro do Azure SQL Database. E, pessoal, compartilhe esse vídeo, deixem um like maroto aqui e estamos juntos.